aleluia. Anunciamos Jesus, vai para o ar. Aleluia. Meus caros amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Shalom. Estamos aqui entre Natal, Ano Novo, fim do ano, terminando este ano da graça de 2019 e nos debruçando sobre a Sagrada Família. Melhor, sendo acolhidos pela Sagrada Família, que nos convida a entrar em sua intimidade. Eles querem que nós façamos parte dessa família. Abre a porta da casa, mas abre sobretudo a porta do coração para nos acolher. Nessa solenidade de Jesus, Maria e José, é proclamado a passar o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 13 a 15, depois 19 a 23. Então, Mateus 2, 13 a 15 e 19 a 23. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Quando, porém, soube que na Judeia reinava Arquelau, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, eu diria que a palavra de Deus abre assim mais do que uma janela, uma porta para entrarmos na intimidade da Sagrada Família e a conhecermos um pouco melhor. Primeiro, nós vemos as ordens dadas a José. A fuga para o Egito. Foge para o Egito. Uma ordem do anjo do Senhor para José. Foge para o Egito. Depois de um tempo lá no Egito, com outra ordem. Volta para a terra de Israel. E finalmente, José, por sinais, vai para Nazaré, morar numa cidade que até então desconhecida. Nazaré não aparece no Antigo Testamento. Era uma cidade sem importância. Então, o que a gente vê nessa descrição? Em primeiro lugar, José. José com o seu papel de pai. É ele que recebe mensagens, que toma decisões, que protege Maria e o menino. Ele age. E aqui a gente vê como é importante o papel do pai na família. Como é essencial. Se você pensar um pouquinho na influência que o seu pai teve, você vai entender bem o que eu quero dizer. Sim, nossos pais, nenhum deles era perfeito, nenhum deles será canonizado. Muitas vezes talvez erraram, mas eu diria assim, de uma maneira geral, a linha de orientação deles era uma linha assim decidida, séria, queriam o melhor para nós. Disso não podemos duvidar.
Se podiam ter feito mais, podiam ter feito melhor, era outra coisa. Mas eu diria assim, há algo que é impressionante e, acima de tudo, marcaram profundamente a nossa vida. E quem teve a graça e o privilégio de ter um pai correto, honesto, justo, quanto agradecimento deve elevar aos céus. O amor de Vanderlei por São José é de nascença. A devoção gratuita nasceu há 65 anos atrás. Meus pais, quando eu nasci, moravam na casa de uma família extremamente devotos a São José. E essa devoção cresceu e continua até hoje. Através das mãos dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe. Meu pai era ferroviário, né? Da antiga Paulista ainda, E então ele não tinha muita oportunidade do fim de semana. Mas cada vez que ele estava em casa, dia de semana, ele estava presente na igreja. E minha mãe sempre me trazendo pelas mãos, como eu trouxe meus filhos. Os ensinamentos de São José contribuíram para que Vanderlei se tornasse um bom esposo e pai. Foi através da devoção de São José que eu vi a dedicação do meu pai para com minha mãe e minha mãe para com meu pai. E eu tentei fazer a mesma forma com a minha esposa. Por isso que eu vivi exatamente 45 anos com ela. Entre namoro, noivado e casamento. 40 de casamento. E aí eu tive meus filhos que talvez sigam o mesmo exemplo. Entre as lições aprendidas, superar a morte da esposa foi uma das mais importantes e difíceis. Se não fosse a minha fé e a minha dedicação e a minha devoção a São José e a força dos meus filhos, eu não teria suportado também a ausência dela. Porque só de matrimônio foram 40 anos, e mais 5 entre noivado, namoro, né? Então foi uma vida, e de repente ela deixa a gente, né? E se não fosse essa dedicação, essa devoção a São José, com certeza eu não teria aguentado, não teria suportado a dor. A vida de dedicação a São José continua com muito vigor. A dedicação à comunidade, ao trabalho comunitário. Pertencendo a várias pastorais, trabalhando, se dedicando, porque uma paróquia ela não depende só única e exclusivamente do pároco. Lógico que tem ele como pastor, como guia espiritual, como tudo. Mas as pessoas, os leigos, se dedicam à igreja como eu tentei me dedicar e acho que eu fiz um pouquinho durante esses meus longos anos. Anunciamos Jesus, vai para o